Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, o nosso Café com Fé e a nossa leitura. Hoje nós leremos os capítulos 19, 20 e 21, fechando assim o livro de Juízes, e o capítulo 18 do Evangelho de João, tá bom? Antes de fazer a leitura, eu quero te pedir, não passe esse vídeo ainda sem deixar o seu like. Por favor, deixa o seu like, você vai me ajudar muito. Você vai estar incentivando cada vez mais o nosso vídeo, tá? Se você estiver na plataforma do YouTube, é um joinha. Se você estiver no TikTok, é o coraçãozinho. Então, já deixa o seu like aí para você me ajudar. Se você puder também, compartilha esse vídeo. Copie o link, manda aí para o maior número de pessoas que você puder, dizendo, olha, aqui é a leitura bíblica genuína, tá bom? É a leitura bíblica, nós até gostamos de fazer comentários, mas em lives posteriores, não durante os nossos vídeos. E por fim, se você puder, que é até uma das coisas mais importantes, faça um comentário. Todos os vídeos que tem muitos comentários, as plataformas YouTube, TikTok entendem que é muito relevante porque gera bastante engajamento. Então qualquer comentário seu vai me ajudar demais e por isso eu te agradeço, tá bom? Eu quero trazer para vocês uma reflexão, uma frase do Billy Graham que eu achei maravilhosa, onde ele diz: se você não encher a sua mente com a palavra de Deus, o inimigo vai te encher de medo, de ansiedade, de estresse, de preocupações e de tentações. Por isso, enche o teu coração com a palavra de Deus, porque ela é que nos traz força, ela nos traz ânimo, ela é que nos traz esperança e nos traz alegria de salvação, tá bom? Então, quanto mais você puder encher o teu coração com a palavra de Deus, meditando, não é simplesmente lendo, não é a simples leitura, é guardando no seu coração a palavra de Deus, mais difícil vai ser para que as preocupações tomem conta do teu coração e da tua mente, tá bom? Então vamos fazer uma oração para iniciar a nossa leitura? Senhor Deus eterno, Pai, te agradeço por mais este dia de hoje para fazer esse devocional. Temos um tempo corrido, nosso dia é realmente muito curto, temos tantas ocupações, tantas preocupações, tantas responsabilidades que muitas vezes não temos tempo para nós mesmos e acabamos tirando o tempo do Senhor em nossas vidas. Mas através desse devocional nós queremos dedicar, dizimando parte do nosso tempo, ofertando parte do nosso tempo para meditar na Tua Palavra e para clamar ao Senhor em oração. Eu te peço, dá-nos sabedoria, conhecimento, entendimento e discernimento, e muito mais conhecimento do Senhor, possamos ser íntimos de Deus, que não pensemos que Tu és apenas um ser espiritual que mora no céu e que olha para as coisas na terra, não. Possamos saber que podemos ter um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, e através da Tua Palavra nós conquistemos isso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Afirmando a vocês que hoje a nossa leitura vai ser extensa, tá? Esses 3 capítulos de Juízes e o capítulo 18 de João são bem grandinhos, então o vídeo vai ser longo. Vamos partir para o que interessa então? Vamos lá. O levita e sua concubina. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo o servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até o seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo, e ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia, levantaram-se cedo, e ele estava pronto para partir. Mas o pai da mulher disse ao seu genro: coma alguma coisa antes de sair. Os 2 se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse: por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do 5º dia, ele se levantou cedo e estava pronto para sair, e outra vez o pai disse à mulher, outra vez o pai da mulher disse: coma alguma coisa, deixe para sair à tarde. Assim, fizeram mais uma refeição juntos.
Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: já está escurecendo. Passe a noite aqui e alegre seu coração. Amanhã você pode se levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos com as suas celas e a concubina. Chegaram perto de Jebus, quase no final do dia. E o servo disse ao homem: vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos para Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passemos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade do território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. À noite, um homem idoso voltava para a casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu: estamos vindo de Belém de Judá, para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, aonde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo o que precisamos. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça de jeito nenhum. Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e a gritar para o velho dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa e uma coisa dessa seria vergonhosa. Tomem a minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-la e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessa com meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado, caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina, caída à porta, com as mãos na soleira. Ele disse: levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão terrível. Pense bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Capítulo 20. Guerra entre Israel e Benjamim. Então todos os israelitas se uniram como um só homem, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros armados com espada, tomaram seus lugares na região sagrada do povo de Deus, na reunião sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia de que as outras tribos haviam subido a Mispá. E os israelitas se perguntaram: como esse crime horrível pôde acontecer? O levita, marido da mulher assassinada, disse: minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar.
e violentaram minha concubina até ela morrer. Então desmembrei o corpo dela em 12 partes e as enviei por todos os territórios da herança de Israel, pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que se deve fazer a este respeito. Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam: nenhum de nós voltará para casa, nenhum só homem. Mas é isto que faremos a Gibeá. Realizaremos um sorteio para resolver quem a atacará. A 10ª parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros, e o restante se vingará de Gibeá de Benjamim por esse ato vergonhoso cometido em Israel. Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhe dizer: que crime terrível foi cometido em seu meio! Entreguem os homens perversos de Gibeá para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Ao invés disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espadas chegaram a Gibeá para se juntar à tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros, havia um grupo de 700 canhotos, e cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400.000 soldados hábeis no uso da espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: qual das tribos de Israel deve ir primeiro atacar o povo de Benjamim? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim, que estavam defendendo a cidade, saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e mais uma vez assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel e chorado na presença do Senhor até a tarde. Haviam perguntado ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes Benjamim? E o Senhor tinha dito: saiam e lutem contra eles. Saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim, mas os homens de Benjamim que haviam partido de Gibeá mataram mais 18.000 israelitas, todos hábeis no uso da espada. Então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor e jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Naqueles dias a arca da aliança de Deus estava em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim ou devemos parar? O Senhor disse: vão, amanhã eu os entregarei em suas mãos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá. Avançaram contra os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade. Como antes, começaram a matar os israelitas. Cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos, ao longo da estrada que vai para Betel e da estrada que leva de volta para Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram: derrotamos vocês como antes! Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pelas estradas e fossem atraídos para longe da cidade. Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal-Tamar, voltaram-se e assumiram suas posições. Enquanto isso, os israelitas que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá entraram em combate. 10.000 soldados da tropa especial de Israel avançaram contra Gibeá. A luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 guerreiros de Benjamim, todos hábeis no uso da espada. Então os homens de Benjamim
viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim, a fim de dar aos homens que estavam escondidos na emboscada mais espaço para atacar Gibeá. Aqueles que estavam escondidos avançaram de todos os lados e mataram todos os habitantes. Tinham combinado de mandar um sinal de dentro da cidade, uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram e atacaram os guerreiros de Benjamim. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: "Derrotamos vocês como antes." Mas, quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram que todas as portas da cidade, ou melhor, viram que em todas as portas da cidade a fumaça subia ao céu, os guerreiros de Israel se voltaram e atacaram. Os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam a calamidade que estava prestes a vir sobre eles. Deram meia volta e fugiram diante dos israelitas em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois soldados que saíram das cidades vizinhas também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até os alcançarem no local de descanso, a leste de Gibeá. Naquele dia, 18.000 dos guerreiros mais corajosos de Benjamim morreram na batalha. Os sobreviventes fugiram para o deserto em direção à rocha de Rimon, mas os israelitas mataram 5.000 deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais 2.000 homens perto de Gibdom. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada. E restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimon, onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo o ser vivo que restou nas cidades, pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram. Capítulo 21. As esposas para os homens de Benjamim. Os israelitas haviam jurado em Mispá: "Jamais entregaremos nossas filhas em casamento aos homens da tribo de Benjamim." Então o povo foi a Betel e permaneceu na presença de Deus até a tarde, chorando sem parar em alta voz. "Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel?" eles diziam. "Agora está faltando uma das nossas tribos." Na manhã seguinte, bem cedo, construíram um altar e ali apresentaram holocaustos e ofertas de paz. Então os israelitas disseram: "Quem dentre as tribos de Israel não participou da reunião sagrada que realizamos em Mispá na presença do Senhor?" Naquela ocasião, haviam feito um juramento solene na presença do Senhor de que matariam quem se recusasse a comparecer. Os israelitas tiveram pena do seu irmão Benjamim e disseram: "Hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como conseguiremos esposas para os poucos que restaram, se juramos pelo Senhor que não lhe daríamos nossas filhas em casamento?" Então perguntaram: "Quem dentre as tribos de Israel não compareceu conosco a Mispá quando nos reunimos na presença do Senhor?" E descobriram que ninguém de Jabes Gileade havia participado da reunião sagrada. Ao contarem ao povo, verificaram que ninguém de Jabes Gileade havia estado presente. Então a comunidade enviou 12.000 dos seus melhores guerreiros a Jabes Gileade, com ordem de matar seus habitantes, incluindo as mulheres e crianças. "É isto que vocês devem fazer", disseram. "Destruam completamente todos os homens e também todas as mulheres que não forem virgens." Entre os habitantes de Jabes Gileade, encontraram 400 moças que nunca haviam se deitado com um homem e as levaram para o acampamento em Siló, na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou uma delegação de paz aos homens restantes de Benjamim que estavam na rocha de Rimon. Os homens de Benjamim voltaram e receberam como esposa as 400 mulheres de Jabes Gileade que tinham sido poupadas. Mas não haviam mulheres em número suficiente para todos eles. O povo teve pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma lacuna entre as tribos de Israel. Então os líderes da comunidade perguntaram: "Como conseguiremos esposas para os poucos homens que restam, uma vez que as mulheres da tribo de Benjamim
as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas. Os sobreviventes precisam ter herdeiros para que não seja eliminada uma tribo inteira de Israel. Contudo, não podemos lhe dar nossas filhas em casamento, pois juramos solenemente que quem o fizer ficará sob a maldição de Deus. Então eles se lembraram da festa anual do Senhor em Siló, ao sul de Lebona e ao norte de Betel, do lado leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Disseram aos homens de Benjamim que ainda precisavam de esposas: vão e escondam-se nos vinhedos. Quando virem as moças de Siló irem para as danças, saiam correndo dos esconderijos e cada uma leve uma delas para a terra de Benjamim para ser sua esposa. E quando os pais e os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: por favor, tenham compaixão, deixe que fiquem com suas filhas, pois não encontramos esposas para todos eles quando destruímos Jabes de Gileade. E vocês não são culpados de quebrarem seu juramento, pois, na verdade, não deram suas filhas para eles em casamento. Os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e a levou para ser sua esposa. Voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Então os israelitas partiram por tribos e famílias e cada um voltou para sua terra. Naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E aqui nós fechamos o livro de Juízes. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 18. Jesus é traído e preso. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus, o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. E mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus lhes disse, já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E mais uma vez, que é a mim que vocês procuram, deixem esses outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus. Voltando para o versículo 14. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. O sumo sacerdote interroga Jesus.
Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se eu disse algo de errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus pela segunda e terceira vez. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no Bosque das Oliveiras com Jesus? E mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram para mim, para que você seja julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei. Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Jesus é condenado à morte. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles responderam gritando: não! Esse homem não! Queremos Barrabás! Esse Barrabás era um criminoso. E aqui, irmãos, nós fechamos a nossa leitura de hoje. Desculpem alguns errinhos, mas eu tenho que ficar de olho na leitura e na minha bebezinha que está na maca. Então a minha atenção ficou um pouquinho dividida, mas eu espero que não tenha atrapalhado a leitura e a compreensão daquilo que está sendo lido. Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou aqui até esses 29 minutos de vídeo, por favor, me ajude. Coloque nos comentários: concluído com sucesso. Apenas as pessoas que estão colocando concluído com sucesso, eu sei que chegaram até o fim do vídeo, tá bom? Eu te agradeço muito, espero te encontrar aqui amanhã, sexta-feira, dia 21. Eu não falei a data de hoje, né? Dia 20. Então eu espero encontrar você amanhã, dia 21, sexta-feira, para o nosso devocional, o nosso Café com Fé. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.